Vamos ver se eu consigo me adaptar com a... Oi, sai. Ó, vem cá, é só luz, Vem cá. E aí todo mundo? Eu sou o Rafael, vocês podem me chamar de Rafa. Eu ainda não sei sobre o que eu vou falar, porque eu nunca sei, geralmente, só surge. Eu meio que penso alguma coisa e depois eu acabo falando sobre outra coisa e por aí vai. Essa aqui é a Preta. Oi, vem cá, Preta. Vem cá, olha aqui. O que foi? É a cachorra do vô da avó que fica no sítio que a gente chama de colônia. Eu vou andar um pouco e achar algum lugar pra... Eu tava planejando falar de medo. É legal que eu tava... agora eu lembrei uma coisa que eu tava pensando. Todas as coisas têm categoria, certo? Pega um assunto, pedra. Tem categorias de pedras, tem tipo de pedra, tem categorias e subcategorias e categorias dentro da categoria, da categoria. O que eu quero dizer? Eu falo de alguma coisa, tem uma categoria pra coisa. Tem várias camadas da mesma coisa, do mesmo assunto. Eu tava pensando em falar sobre um tipo de medo específico. Não medo de falar em público, medo de falar pra uma pessoa que ama a pessoa, medo de ser rejeitado, medo de ser julgado, não esses tipos de medos. O medo que a evolução deu pra gente se proteger a nossa vida. O medo de pavor, de ser atacado ou machucado. A coisa que a natureza deu pra nós pra se proteger. O medo do escuro, a parte racional e a parte irracional. A parte irracional, com relação ao medo, esse de autodefesa, eu vou chamar, o medo que faz a gente não fazer coisas arriscadas e parará, mas também faz com que a gente não faça um monte de coisa por medo exagerado e muitas vezes irracional. Por exemplo, caminhar e falar é complicado. Por exemplo, eu aqui no meio da noite, andando no escuro. O medo real e lógico de coisas que podem acontecer que me façam mal seria encontrar algum tipo de animal que me ataque, um javali, até mesmo uma vaca assustada, um touro, alguma coisa assim, certo? Pisar em uma cobra, coisas assim que são reais e lógicas. Dá pra dar 1 milhão de exemplos disso. Mas o nosso cérebrozinho, ele cria uns medos irracionais também. Fantasmas, entidades mágicas, aparições, alienígenas, ou seja lá o que for. E isso pode criar um medo de autodefesa, de não querer se machucar, mas é irreal. É irreal. E é muito engraçado que muitas vezes a gente teme o medo irreal mais do que o real e lógico. Pisar em uma cobra, assustador. Ser atacado por um fantasma, horrível, merda. É uma coisa muito horrorífica. Mas na verdade seria legal ver um fantasma. Convenhamos, seria algumas provas para algumas coisas, para algumas perguntas da humanidade. Mas o ponto é... a gente botar a lanterna na minha cara não ajuda eu a enxergar melhor no escuro. As pessoas, nossa, muitas vezes temos um pavor de uma coisa irracional e ilógica, ao invés de coisas que realmente podem fazer mal físico para nós, afetar a nossa vida de uma forma negativa. E coisas psicológicas fazem esse medo sumir. Eu não tenho nenhum pingo de medo porque eu tenho uma cachorrinha junto comigo. E se aparecesse algum bicho estranho, eu saberia antes de o bicho saber, por causa do cachorro. Me dá uma segurança. E essa segurança pode ser falsa. Pode ser uma crença psicológica de que tá tudo bem por causa do cachorro, só que na verdade não tá, mas ajuda a mente a se sentir melhor. E uma coisa bem simples. Os medos exagerados fazem com que a gente deixe de viver às vezes. Fobias, etc.
Enfim, eu não sei o que eu tô falando na verdade. O ponto é, muitas vezes a gente não usa a lógica básica sobre as coisas. Fobia de aranha, por quê? Eu não sei. Porque pode ser picado, envenenado e ir pro hospital? Não é por isso, é alguma coisa mais irracional do que isso, geralmente. Medo de cobra, ser picado. Seria coisa lógica, certo? Não a aparência da cobra, o estilo da cobra e por aí vai. Eu acho muito maluco pensar isso. Opa, eu tô falando no escuro, será? Deixa eu ver. Não, tem. Olha só, dá pra... Olha a lanterna. Eu não sei se isso que eu falei faz sentido, mas eu pensei em falar de medo por causa que eu tô andando no escuro aqui. E é extremamente divertido e não assustador. Mas aí que tá uma coisa. Dependendo do meu estado mental, eu teria uma certa insegurança de estar aqui agora. Mas eu não tenho, porque eu tô com um estado mental que não tenha o medo. E minha parte da cabeça que faz o medo funcionar não tá em mim nesse momento. Não significa que eu não tenho ela. Eu tenho ela. Eu me lembro de ser uma criancinha e ter aqueles pavores na cama que eles chamam de terror noturno. Eu não sei a nomenclatura correta. Senti um pavor sem sentido. E se eu tivesse sentindo aquilo hoje, eu não estaria com medo de ser atacado por um bicho real, um animal real, ou pisar em uma cobra, ou qualquer outra coisa real. Eu estaria com medo de coisas irreais, fantasmas e aparições e alienígenas e tal, coisas que não fazem sentido. O medo do próprio nada, do desconhecido porque é escuro, talvez seja uma coisa evolutiva do ser humano, certo? A gente temia o escuro quando a gente vivia em caverna e não sabia que o que era fogo. Devia ser mó terrorífico. Como é que a gente consegue existir? A gente passou por tanta coisa, certo? Como é que o ser humano conseguiu evoluir de viver no meio do nada, no meio do mato, no meio da floresta, no meio de qualquer ambiente, sendo comido por predadores e etc e tal, até a gente chegar aqui? É muito maluco, certo? Eu acho isso muito maluco, porque eu não conseguiria sobreviver muito tempo, nem assim do lado de uma civilização, se eu tivesse que ficar achando comida e água eu mesmo. Sei lá, faz a gente pensar. Eu pensei uma coisa relacionada às coisas que eu falo. As pessoas falam, algumas pessoas viram os vídeos e tarará, e falaram que eu falo bem e me expresso bem. Pode até parecer, mas na minha mente é uma bagunça. E eu não tenho a capacidade de me expressar e falar bem o tempo todo. Eu não tenho o direito de ter a capacidade de ser um eu normal e estável. É isso que eu quero dizer. Muitas vezes eu não consigo nem pensar ou falar o que eu tô pensando de uma forma que eu esteja pensando. E é por isso que eu falo isso às vezes. Isso acontece muito, quase sempre na verdade. Eu preciso tomar um pouquinho de fôlego, pera aí. Eu ia pensar... quando tava pensando uma coisa, eu ia pensar em falar sobre dor física e dor psicológica que me atinge. E o quão pior é. Eu cheguei à conclusão, porque eu experimentei um pouco das duas, e eu experimentei muito pouco de dor física na vida. E o pouquinho que eu experimentei já me dá essa opinião. Dor física é muito pior que... Sofrimento físico é muito pior que sofrimento psicológico. Por mais que o sofrimento psicológico destrua a mente, faça a gente ficar triste e querer sumir muitas vezes, e debilita a gente, destrói a nossa vida, e pode fazer a gente ficar preso no quarto pelo resto da vida, ou preso na própria mente pelo resto da vida, ou por muitos anos. Por mais que sofrimento psicológico seja horrível e destruidor, dá alegria e possibilidade de sentir o lado positivo da realidade, dor física é pior. Experimentar dor física por um tempo prolongado é tortura. É tortura. Deixa eu ver se eu consigo botar essa lanterna aqui de uma forma que não me... E isso me deixa triste, porque me faz pensar aquela coisa de que as pessoas falam:
Podia ser bem pior e tem pessoas que estão muito pior. De certa forma se aplica. Eu não consigo formar o ponto em que eu quero chegar. As duas são horríveis, dor física e dor psicológica. Eu tô falando dor, mas eu quero dizer sofrimento. Tudo que causa sofrimento. Eu tive uma dor no pescoço que me fez sentir uma dor aguda e pra mim já era o fim do mundo. Tudo bem que eu sou meio fraquinho com dor e eu sinto as coisas demais e tudo mais, mas pensa as pessoas que... É bem triste, é muito triste. Alguém que tá lá numa cama de hospital sofrendo e não tem o que fazer e só tentar dar alívio pra pessoa e de repente a pessoa nem vai sair de lá. O sofrimento físico na mente, sentindo a dor de vários estilos de dor, vários desconfortos físicos. É legal que tá tudo interligado de certa forma. O físico pode atingir o psicológico pode atingir o físico. Mas quando eu tenho dor física, eu só posso falar de mim, eu não sei como é que é pro resto das pessoas. Eu só posso deduzir e fazer umas suposições baseadas em mim e por aí vai. Mas quando eu tenho dor física, a tristeza deprimente, às vezes ela some. Tudo, na verdade, tudo some. O cérebro só foca na dor, não tem alívio nenhum, até que não suma. Então pensa, é isso que me causa paranoias e medos e tristezas aí que já são irracionais também, né? O medo de acontecer coisas ruins, o pavor de acontecer coisas ruins, porque é horrível e a gente não tem controle sobre nada. Tudo pode acontecer, a gente pode aumentar as chances, mas tudo pode acontecer de ruim. A gente torce e reza e seja lá qual for a crença da pessoa porque fique tudo bem na vida, mas coisas ruins acontecem. E é triste porque ninguém merece sofrer. Todo tipo de sofrimento é horrível. E tem pessoas que falam, o sofrimento é um aprendizado e blá 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 blá, um monte de coisinha motivacional. Não, tudo bem, você bota o dedo no fogo quando criancinha e aí você descobre que queima e não bota mais. Mas esse negócio que o sofrimento é um aprendizado e te deixa mais forte, não faz muito sentido. Tem gente que fica sofrendo a mesma coisa repetidamente, não por querer, e aí, entendeu? Tudo depende do caso, as camadas e coisas. Generalizar as coisas é impossível. Cada coisa que a gente olha tem milhões de ângulos e coisas pra pensar. Não é legal sofrimento físico de nenhum tipo, nem psicológico. E quando eles estão juntos é pior ainda. E é o combo do chega, já tá bom, me some daqui, eu não quero mais sentir mais nada. Isso acontece. Por outro lado, quando a gente tá bem, tudo é uma maravilha. O mundo é bonito e a vida é bela e a gente tem esperança pras coisas. O nosso processadorzinho da realidade é bem simples, né? Coisas negativas, vida ruim. Coisas positivas, tá tudo uma maravilha. Eu não consigo filosofar e chegar nunca ao ponto em que eu quero. É meio bobo fazer isso, desejar que todo mundo viva feliz e tenha paz e não sofrimento, porque isso não é a realidade. Não deixa, a realidade não se importa com nada. As coisas ruins acontecem com todo mundo e tem gente que acaba tendo muito menos sorte. E infelizmente tem muita aleatoriedade nas coisas. E aí se fala o quê? Coisa motivacional bonitinha pra quem tá sofrendo e talvez nunca saia de um hospital e tá sofrendo de sofrimento físico e obviamente psicológico. Se fala coisas bonitinhas, a gente aceita que as coisas são assim, a gente fala sobre isso, a gente não fala sobre isso, a gente não pensa sobre isso, a gente ignora isso e torce pra que não aconteça com a gente. Qual que é a coisa certa a se fazer? Não tem nenhuma, certo? Tem 1 zilhão de possibilidades e aleatoriedades e situações e cada uma gera reações diferentes e como a vida é muito maluca. Triste, ao mesmo tempo legal.
mas geralmente triste. Eu posso estar super deprimido e sofrendo e querendo sumir. E ao mesmo tempo tem 1 zilhão de pessoas sofrendo 10 milhões de vezes mais, fisicamente e psicologicamente. E aí, como é que funcionam as coisas? Como é que se lida com isso? A gente é egoísta, a gente não é egoísta, a gente pensa sobre isso, a gente se importa com isso, a gente não se importa com nada, qual é a lógica, o que fazer, o que não fazer. Não tem receita pronta para esse tipo de coisa, certo? A gente só tenta viver, porque a gente foi programado para tentar viver. E quando a gente começa a pensar demais, que nem eu tô fazendo agora, possivelmente, que nem eu fiz a vida toda, a gente acaba ficando um pouquinho desregulado. Mas não foi isso que me deixou desregulado também, ou talvez tenha sido parte do que me deixou desregulado. Eu não sei. É uma paisagenzinha legal aqui. É uma paisagenzinha legal. Olha ali a preta, sentadinha observando a natureza. Não sei se dá pra ver ela. Pera aí, ali ó. Na luz. Preta! Oi, vem cá dar oi pras pessoas. Vem cá dar oi pro pessoal. Yeah. Você tem que tomar um banhozinho. Você tem que tomar um banhozinho. Às vezes ela pega um osso. Ela pega, olha, uma coisa refletiu ali. Foi a própria orvalho, eu acho. Às vezes ela pega um osso, enterra o osso. E aí o osso apodrece porque tem um pouco de carne junto com o osso. E depois ela se rola em cima e fica fedida. Fica fedida. Eu perdi o foco de novo. Eu ia falar alguma coisa que ia gerar um sentido nisso tudo que eu falei e já apagou a coisa. Sofrimento físico, sofrimento psicológico, ninguém merece. Esse papo de que tem que ter o negativo para ter o positivo, blá blá blá, né? Tudo é tão subjetivo. Não precisa se repetir algumas coisas. Nem a pessoa que passou por uma depressão, ela não precisa passar de novo pra saber que é ruim. E às vezes volta, entendeu? E aí? A pessoa que se queimou sem querer, às vezes se queima de novo. Quer dizer, a realidade não é bonitinha. A frase de que, você precisa passar pelas coisas ruins pra ver o fim do túnel da luz. A menos que você morra. Aí você passou pela coisa ruim e se lascou, entendeu? Eu quero dizer que é meio engraçado porque não tem uma coisa... É isso! Para aquele assunto e aquele tópico e é isso aí, tá resolvido, é isso e isso e isso. É muito interessante como tudo é subjetivo, como nada é isso. Você pode continuar pensando sobre a mesma coisa, vários ângulos. Claro que tem algumas coisas que são mais difíceis de pensar sobre, algumas coisas que são bem difíceis de subdividir e continuar pensando sobre elas. Mas na verdade eu acho que não. Por exemplo, eu perdi, eu não me lembro mais a palavra, viu? Isso acontece muito, eu não me lembro a palavra. Viu só? Meu cérebrozinho. Se você funcionasse direito, eu estaria me sentindo muito melhor. Eu não. Olha lá você. Não dá pra ver ela daqui. Ela tá lá embaixo, a preta. Acho que ela viu algum bicho, alguma coisa, algum animal. Coisas que são difíceis de pensar diferente. A gravidade, por exemplo, as coisas, ela é bem difícil de pensar de uma forma diferente, certo? As coisas são puxadas pela gravidade. Na verdade não é, dá pra pensar sobre várias outras coisas. Dá pra inventar coisas diferentes sobre tudo. Mas eu entendo que a gente, como pessoas, a gente tem que ter uma base para as coisas e um senso comum, porque senão todo mundo ficaria super maluco. O dia tá amanhecendo. São... Deixa eu ver que horas são. Eu tô me sentindo melhor hoje. Eu falo que eu tô me sentindo melhor, mas sempre tem um tipo de vazio no existencial na mente, assim, uma sensação física de negatividade. São 4h41. Quinta-feira, 25 de setembro, pessoal. Eu falei algumas coisas que eu tava pensando, não fazem muito sentido. Eu nunca tenho a intenção de ofender ninguém, nem de prejudicar ninguém, então... E nem fazer ninguém se sentir deprimido. Então, se alguma coisa que eu falar fazer você se sentir triste, por favor, não assista as coisas que eu faço se faz você se sentir triste ou alguma coisa que prejudica você de certa forma, tá bom? Eu só fico pensando e eu acho legal, porque às vezes eu tenho essa mente, mas hoje essa mente pensativa não tá muito fluente.
Medos irracionais e irracionais. Medos e medos. Fobias aleatórias que não fazem sentido. Deixar de tentar as coisas por antecipação. Quantas vezes eu fiz isso na vida? Quantas pessoas fazem isso a vida toda e deixam de viver e aproveitar a vida e o lado positivo da realidade? Quando eu digo lado positivo da realidade, é mais nós mesmos ajudarmos a nossa mente a ver as coisas de uma forma mais positiva. A gente não tem controle total sobre as coisas de nós mesmos. Por exemplo, se você se machuca, a sua visão da realidade já vai estar negativa. Se você estiver sofrendo, a sua visão da realidade vai estar negativa. E às vezes você tenta fazer coisas e elas ajudam você a ver a realidade de uma forma mais positiva, mas muitas vezes as pessoas não têm a sorte. E é por isso que eu digo que eu sou muito sortudo. Eu tenho a sorte de aumentar minhas chances de ver a realidade de uma forma positiva. Tem gente que não tem a sorte de ver as coisas, a realidade de uma forma positiva, porque coisas que não estão sob o controle delas acontecem. E o que é muito triste, é tudo muito aleatório. É tudo muito aleatório. A gente tem uma ilusão de que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e na verdade é uma combinação de coisas aleatórias que causam o resultado que a nossa cabeça considera positivo para nós, ou para o mundo, ou das pessoas em geral. Mas na verdade é tudo aleatório. A gente só pode aumentar as chances assim, fazendo algumas coisas e esperar que funcione, mas se vai ou não funcionar, não tá dito ou falado. São só probabilidades. É engraçado como tudo é probabilidade. Será que tudo pode ser calculado? Será que tudo pode ser calculado? Seria interessante pensar nisso. Será que tudo que acontece, a cada microsegundo, a cada sei lá qual é a medida mínima de tempo possível, cada acontecimento pode ser calculado e previsto? Ou é tudo um caos aleatório que cria as coisas? E se for um pouco dos dois, e se não for nenhum, e se for todos eles juntos, é tudo muito maluco. Quando eu digo é tudo muito maluco é porque eu chego a um ponto que eu não entendo mais o que dizer, eu não sei. É tudo incrível e ao mesmo tempo é tudo deprimente, é tudo extremamente curioso, extremamente deprimente de pensar, porque chega um ponto em que o pensamento quebra, a realidade quebra. Eu ainda considero a nossa realidade aqui uma coisa extremamente cruel, porque ela parece ser mal feita. Tudo é uma competição e tudo tem que lutar para sobreviver. Até as coisas que não são vivas pela nossa lógica humana de ser vivo competem para existir. Ai, ai. Mas eu tô... Oh, terrorífico, minha cara parece um fantasma ou alguma aparição. Enfim, eu me perco dos assuntos muito fácil. Eu acho legal fazer isso, mas ainda não tira a coisa. Quase consegui fazer a parte da tristeza real sair. Quando ela sair, eu vou... O pânico, a coisa profunda, que é a combinação de depressão e tristeza real extrema, e a mistura das situações e combinações de coisas que aconteceram. Mas eu não tenho a mentalidade para isso hoje. Ela não tá aqui, aquela tristeza. Eu não tenho como falar sobre uma coisa quando ela não tá aqui. Eu não tenho como... Às vezes eu não tenho como descrever alguma coisa, só mostrar como eu sou quando a mente está em um tipo de configuração. Como é tudo maluco pra mim, todo mundo é assim, todas as pessoas são assim, a gente é volátil assim. Combinações de coisas, de partes do cérebro ativa com um pouquinho de química de tal coisa com tal coisa, faz você se sentir bravo ou emburrado, ou feliz e emburrado ao mesmo tempo, ou... Talvez todo mundo seja assim, talvez o problema maior em mim seja que isso acontece comigo a cada hora, a cada minuto, muita mudança, como eu já falei. Pensar. Vai acontecer uns vídeos diferentes agora, eu vou começar a mostrar mais a vida. Eu acho que eu encontrei uma coisa pra eu e o pai fazer junto, e a mãe também, que é uma coisa divertida, mostrar paisagens num outro canal mais focado nisso.
falar com o avô e a avó. A gente vai mostrar a colônia, que é um sítio, mas a gente chama de colônia, não sei porquê, mas eu sempre falo pra dar um contexto pro pessoal quando eu falo colônia, quando vocês ouvirem alguém nos vídeos falando colônia e a gente estiver na colônia, é um sítio, mas a gente chama de colônia porque a gente se acostumou. Did you ever really care? Não, mas mudando de assunto rapidinho, seria extremamente legal ver um OVNI ou alguma coisa super incrível que as pessoas adoram acreditar, e todas as filmagens são extremamente más, muito péssima qualidade. Seria muito legal ver uma nave espacial e dizer, uau, existem coisas que a gente não entende. Mas não, provavelmente não. Seria só algum tipo de luz aleatória. Até um fantasma seria legal de ver. Falar, bater um papo com o fantasma, pedir qual é o sentido das coisas. Oh, certo, preta, você gostaria de ver um fantasminha? Eu não sei do que eu tô falando, mas... Opa, eu esqueci de botar a luz em mim. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, pessoal. É só eu pensando algumas coisas em voz alta, como sempre. E obrigado por assistir, pela paciência. E tomara que as coisas que eu faça tenham algum tipo de efeito em positivo, que não seja só vocês perdendo o tempo de vocês, que crie algum tipo de entretenimento no mínimo possível. Ok? Tchau, tchau. Eu vou esperar o dia amanhecer e fazer mais vídeos, vou mostrar o dia amanhecendo e coisas assim. Parece divertido. Eu vou ficar escutando uma musiquinha também aqui, obviamente. Esse lugar é muito legal pra ouvir uma musiquinha. Deixa eu tentar desligar a lanterna e ver se vocês conseguem enxergar alguma coisa. Vamos ver. Ah, a câmera quase consegue captar um pouco de luz até. Lá é uma cidade lá longe, eu esqueci o nome da cidade que é. Talvez seja Bento Gonçalves ou Caxias do Sul, eu não sei. Olha lá, mais luzes e luzes. Será que dá pra mostrar as estrelas? Olha, dá pra mostrar até o céu. Aparece o céu, olha as estrelas. Ó, eu vou fazer aquelas coisas que o pessoal filma uma luzinha assim se mexendo e fala que é um objeto voador não identificado, sendo que é só um nada. Ó, aquela luz tá se mexendo. Oh, meu Deus. Uau, tem outra luz ali, tá se mexendo. E é só as estrelas, tá ligado? E a qualidade do vídeo péssima. Aí todo mundo já acha que é alguma coisa incrível, imaginária, sendo que geralmente as coisas incríveis e imaginárias são sempre criadas, não são reais. O que de certa forma é bom. Algumas coisas imaginárias são muito terroríficas. Falar no escuro. O dia... Por que lado que nasce o sol? Bom, eu vou descobrir logo logo. Eu vou fazer um outro vídeo e vamos mostrar o dia nascendo aqui, pessoal. Olha, vai dizer que dá pra ver minha cara. Ah, é por causa da luz da câmera, da própria câmera. Olha a minha cara feia. Bom, tchau. Até mais. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. E que todos nós demos sorte nessa vida, que a gente consiga ver o lado bom da realidade, todo mundo. Ok, tchau.